Voltamos para a nossa sala de conversa com o professor Sebastião Firmino da Costa, o popular Bastinho. Bastinho, a gente conversava ainda há pouco sobre a questão da prata de casa. Você disse que a prata de casa, naquele tempo atuando aqui pelo Nacional de Patos, ganhou de Uzinhos, né? O Raposinha e outros times, o Trezinho, essa coisa toda. E depois passou a enfrentar os grandes, ainda com a prata de casa, ou já tinha começado a se misturar com a mais experiência dos jogadores de fora? Aí começava a mistura. Começava a mistura. Nós tivemos, nessa época, Sabará, a vinda de Lulu, terminou ficando aqui, depois se projetou aqui. Já veio de Campinas, projetou-se aqui, foi até Recife, voltou para Campinas, depois jogou aqui de novo no Sport, a vinda de Lulu. Teixeirinha, que já veio de Teixeira para estudar. O Teixeirinha também é da época, do estadual. Do estadual. Veio para estudar, ficou praticamente de casa, né? Estudando aqui, voltava no final de semana, quando não tinha jogo. Com essa mistura, foi havendo uma projeção maior. A partir daí, começou a mistura grande de alguns jogadores de fora com a prata de casa. Qual era o time básico, mais ou menos, nessa época? Prata de casa, mais os jogadores de fora. A formação aí, mais ou menos... Formação nós tínhamos Zé Canário, Tuca, de Sou, eu, Perequeté, Mazinho, Joquinha, Edi Jaime, os que eu peguei, né? Ribamar já é dessa época? Ribamar veio depois. Ribamar veio quando eu passei para o colégio. Ribamar era goleiro e pivôzão do futebol de salão. O Nacional houve uma queda, nessa queda do Nacional... Mas queda em que sentido? Queda no sentido técnico. De técnico, e financeiro, né? Sim, financeiro também. Aí nós trouxemos Ribamar e fizemos uma espécie de 3 zagueiros, que ninguém sabia o que era, a gente fazia, não precisava dizer a ninguém, né? Porque se dissesse, o povo ignorar, que o time até hoje diz que o Brasil não sabe jogar com 3 zagueiros, né? Aí os caras, mas Bastinho, você era lateral esquerdo? Sou lateral esquerdo. Mas eu fazia a cobertura do lado esquerdo. E o lateral direito, geralmente, era quem ia e a gente deixava Ribamar sobando. Eu e Perequeté aguentava o tranco e Ribamar pegava a sobra. Mas nessa sobra de Ribamar terminou até 13, salvo engano, 13 atrás de levar Ribamar. Só que Ribamar não ia de jeito nenhum, né? Ribamar tinha os compromissos aqui, era bancário, era bancário e era professor. Já era bancário. Já tinha a intenção, né? Já tinha a intenção. Depois foi que ele passou. Ribamar passou no concurso de 64, salvo engano, do Banco do Brasil. Deve ter tomado posse aí por 65, mais ou menos. Aí, era mais ou menos. Agora me diga uma coisa, dessa época, quem eram os grandes craques prata de casa? Prata de casa nós tínhamos os zagueiros, né? Tinha Aveizito, Perequeté, que era mais velho que eu. Vinha de trás alguns jogadores, mas na época da gente mesmo que eu peguei, foi Zito, Perequeté e eu já vindo como mais novo ali por trás, né? Eu sei. Por trás. Porque antes tinha a turma que veio do Fluminense, que jogou no Sport, Zezinho, Zé Diana, Marreca, né? Essa turma veio do Fluminense, jogou no Fluminense, depois foi para o Sport. Com essa semana de treinar junto, e tornou o Sport, né? O Fluminense ficou um misto de Sport também depois. Eu estou muito amigo com o Zé Palmeira, não tinha material nem bola e treinava com o Sport porque não precisava comprar bola no Fluminense. Aí o Fluminense era a mesma coisa do Sport. Era a base do esporte, no dia no domingo era esporte, né? Eu sei. Aquele jogador todo era selecionado. E aí jogou Mazinho, eu, Pedro Leitão. Vem desde finado Mozinho, que era irmão do Pedro Leitão, que fundou o Fluminense. E nessa época, finado Mozinho morreu e Totô tomou conta, né? Foi quando eu participei mesmo, Totô já era... Quem tomava era conta? O dono, né? Era o dono do Fluminense. Né? O Fluminense Totô. Que no começo era o Fluminense de Mozinho. Quer dizer, você, como naturalmente, passou do Fluminense para o Sport. Depois é que foi... normalmente foi isso, né? Eu passei... quando eu fui para o Exército, foi justamente o desligamento do Sport. Eu sei. Porque não havia vínculo.
Eu sei, não tinha vínculo não. Era fazia tudo amador, seleção, era amador e no domingo jogar de acordo com ele, né? Que Marmora e o senhor Antônio Araújo eram os treinadores. Eu viajava e chegava no final de semana com um time pronto. E eles eram o treinador, e a gente jogava, né? E Zé ia, apesar de ter passado a semana fora, sem treinar, sem nada, mas era o dono do time. Centroavante, ele jogava assim no Náutico, quanto mais no time do esporte. No Náutico, quando chamava um time bom, chamava Zé. Quando via um time grande do Sul para jogar, Zé era convidado, ia só treinar e jogar no domingo. Era muito bom. Treinava no fim de semana e jogava no domingo. Na semana, né? E era na semana do jogo. Foi um dos grandes craques nossos aqui. Santana foi na época jogava em qualquer time do Brasil. E Zé era um centroavante que também, se fosse preparado para a coisa, né, jogava também. Zé era dirigente e era jogador. Zé tornou-se dono do time. Né? Não era nem dirigente, era dono do time. Foi no tempo da emergência, arrumou dinheiro e ficou dono do time. Ficou padroeiro do time também. Agora me diga uma coisa, nós falamos em dirigentes, quais foram os grandes dirigentes do Nacional do seu tempo? Nós começamos com o seu o Linoar Medeiros, que era do Correio, dos Correios, chefe dos Correios, primeiro presidente. Aí nós tivemos grandes presidentes, como o doutor Mauri. O doutor Mauri ainda hoje está aí, né? Está aí. Está aí, doutor Mauri, Lacerda, que veio de Sertânia. Ele era gerente da Cleiton, espécie assim de Sertânia. Da Cleiton, era? Sim, Cleiton, veio para cá e tornou-se presidente nacional. Aí tivemos doutor Bacamarte, doutor Alcido, doutor Cajuai, doutor Francisco, irmão de Louro Cambão, que a gente chamava Tiquinho. Sim, sei, esses a turma Tiquinha. Da época, né? E daí veio os presidentes. E nessa época era de Dr. Romero, que foi o eterno advogado da época, né? Formava aquele grupo de médicos com advogado. O advogado tinha pouco, era mais médico. Aí depois foi cair no time aquela base, né? Eu sei. Eu comecei a ser jogador, preparador físico e às vezes treinador. Quando saiu todo mundo que não podia pagar ninguém, saía, eu ficava. E também levantava o time. Aí começaram a aparecer os presidentes de menos projeção. Né? Porque aqueles presidentes primeiro eram financiadores, era quem sustentava o time. Né? Esse pessoal quase todo era quem sustentava o time. Mas, inclusive, passou a ser chamado um time de rico, que o rico era o esporte. Justamente. O sapateiro fica torcedor mais do esporte porque achando que o esporte era o time pobre. Eu sei. E que a gente era o time rico, de médico, né? Eu sei, porque era cheio de médicos. Justamente, porque tinha o doutor Romero, que era muito famoso advogado. A filha do doutor Napoleão, que era um dos primeiros advogados de Patos. E o doutor Romero, vem a projeção do doutor Napoleão e o cartaz de doutor Napoleão. E era apaixonado pelo Nacional. Justamente, fazia tudo pelo time. Saía daqui para João Pessoa para defender o time e sabia como era, né? Tudo deles, né? Era tudo por conta dele. Aí depois entrou naquela fase... Sim, tivemos também Antônio Pergentino também, muito Antônio Pergentino. Antônio Pergentino, eu não sei se aposentou, se era funcionário da Saelpa. Era. Da Saelpa, não sei se passou para a Energisa ou se aposentou na Saelpa. Era filho de fazendeiro também, era na época que ainda financiava, ainda se financiava o futebol, né? Mas depois o Nacional, depois dessa fase, o Nacional passou por uma pindaíba danada, né? Em 70, o Nacional ficou fora por conta justamente financeiro, né? Fora do campeonato estadual. Abandonou o campeonato e, por conta desse abandono do campeonato, 69 para 70, nós tivemos que fundar uma liga para poder participar do campeonato. Foi quando a fundação da liga, que nós também somos fundadores da liga, né? Da liga local. Da liga, porque... E fizeram um campeonato local. Fizemos um campeonato local. Para o Nacional não parar. O Nacional não parar. O esporte continuou, o Nacional... O esporte continuou com desse mesmo jeito, né? Sei. Também com o patrocinador que era Zé, né? Eu sei. Zé era o dono, praticamente. Era o mais provido financeiramente. Trazia jogador, quem pagava. Trazia jogador, pagava, hospedava, esse pessoal, essa coisa toda. Quem fazia tudo no esporte. O Nacional foi caindo um pouquinho, que a turma que sustentava foi deixando um pouquinho, né? Foi nessa época que o Nacional virou quase
aliás, a sua casa virou quase a sede do Nacional? Justamente, aí entraram os presidentes que não eram médicos, né? Eu sei que não eram endinheirados. Era, Dedé Jaruso foi a época que ficou eu, Vigílio e Dedé Jaruso, a gente, com o nome comandando o Nacional, que antes era Guarani. Quando a gente, no Guarani ficou eu, Pato, Agamenon e Marcos Aurélio, né? Marcos Aurélio. Nós ficamos com o time com o nome Guarani. E nós sustentamos o Guarani fazendo bingo o povo dava um frango. Isso já existia o Nacional nessa época? Não, já. Já Para não dizer que eu tomei conta do Nacional, eu fundei o Guarani, né? Ah, sim. Digo, não, vamos botar um nome aqui, o Guarani, que inclusive foi fundador da Liga, o Guarani. Eu porque não sabia, não conhecia essa parte tem da história. tem no livro do nosso amigo Damião, o Guarani de Capão, mas de fato era o Guarani meu, né? Eu sei. Que o de Capão foi depois, já o segundo Guarani, né? O de Capão do Belo Horizonte. Aí nós fundamos. Dedé Jaruso representou o Nacional como presidente. Eu sei. E eu representei o Guarani, né? Na fundação da Liga. Da Liga. Aí dessa Liga, a intenção do Guarani era quando tivesse um time que a gente pudesse botar o nome do Nacional, uma boa representação. Eu sei, uma boa representação. A gente juntava eu, Marcos Aurélio, botamos num campeonato da cidade. Eu sei. Era para manter a base do Justamente, time. quando nós fomos inscrever, a inscrição foi o Guarani. Eu sei. Quando foi para botar no papel para começar o jogo, Sargento Bezerra era do Esporte de Morrer do Exército aqui. Aí quando chegou, combinei com o Agamenon Marcos Aurélio, está na hora e todo mundo está. Aí, como é o nome do time? Nacional. Esse Nacional o quê? Aqui está Guarani. Meu amigo, o dono do time sou eu, eu boto o nome que eu quero, é Nacional. Ele insistiu sem botar. Aí, bota o Nacional, você é o quê aqui? Eu já tinha vindo do Exército, ele botava a maior banca, que era sargento do Exército, o povo aqui era respeito de modo a mano. Eu tinha vindo do Exército, lá eu com futebol, é para o futebol, viu? Com futebol lá, eu também arrumei um bocado de coisa por causa do futebol. Fiquei formador do time do tenente. Lá no Exército. Era a companhia, a minha contra a outra. Eu era o treinador do time e jogador, né? Eu sei. Era quem fazia gol. Batia escanteio e corria para cabecear. Já tinha o aval do tenente, ele que, não, o senhor é o que aqui? Eu não sei o que o senhor é. Era na maior banca na cidade, como sargento do Exército. Aí, a partir daí, o Nacional voltou. Voltou para as atividades. Mas ainda continuou, vocês dando a maior força, você e Assis faziam quase tudo. Fazia bola, fazia camiseta. Não, a gente passou a fazer bola, camisa, número de camisa, calção. Lavava os ternos. Lavava. Na frente da sua casa, disse que era o estendedor de... Chegava o jogador para jogar no time, o time não tem dinheiro não, mas... A gente fica dormindo na casa do Nacional. Na casa do Nacional. E comendo na casa do Baixinho. Aí você não tem onde comer, não. Se você aguentar comer, eu brincava, né? A comida que assim faz não é muito boa, não. Aí ficava rindo, né? Aí tivemos Alberto, Aurílio, Silva ficou... Que vieram de fora nessa época. Silva de Ouro. Ficou quase como um filho da gente. De Aurílio, me lembro desse pessoal todo. Quase como um filho da gente. Trouxe Nel do Ceará, né? O Vigílio, Nel jogou contra a gente, um pontinho esquerdo ligeirinho. Aí no Iguatu, a gente foi inaugurar o campo do Iguatu. Aí o Vigílio foi, o menino mais Vigílio, combinaram e trouxeram ele. Aí houve várias fases, né? Tem que se acabar. Mas depois dessa fase houve outra fase gloriosa. Outra pior. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre essa outra fase. Daqui a pouco, no nosso Sala de Conversa.